E, professor, a gente estava falando ali sobre a sensibilidade do som de alguns artistas. A gente falou aí do Miles, a gente falou da Elis Regina. Eu colocaria também nesse pacote, acho que não vai ser surpresa pro Renato, mas eu colocaria o Jay Dilla nesse pacote também. Eu sou um grande fã do Jay Dilla. Pra mim ele era um mestre, assim, dentro da produção do rap. Ele é um dos caras mais, se não mais pra mim, sensível e que transmite essa sensibilidade através da construção do som dele. Eu sinto muito isso. E eu queria que você comentasse um pouco com a gente, acho que o Renato não conhece, e pra quem tá ouvindo a gente também, eu fiz um curso com você sobre a construção sonora, sobre a história da construção sonora do rap, um curso muito foda, sobre de fato a construção e o que a construção do rap queria transmitir e transmitiu ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse curso, sobre como que você chegou nesse processo de análise da construção sonora, não só como algo, como se você fosse um produtor, né? Porque não é um curso para quem é produtor, tipo, olha, aqui ele escolheu tal que ele casou aqui, não, é uma outra parada, tem muito mais a ver com uma construção social do som, foi pelo menos assim que eu entendi. Então eu queria que você comentasse um pouco, óbvio que sem falar muito também, porque tem o seu curso, aí quem se interessar vai lá e compra o curso, né? Tem merchan, interessar, compra o curso. Exatamente, né? Vamos se ajudar. Tá certo, é o seguinte, quando eu entrei no mestrado, né, para estudar, obviamente, rap, que é a cultura que eu aporto comigo, tá, é um pouco perceptível até, e eu quis estudar um disco específico de rap. É um disco do Ataliba e a Firma, de 1994, que foi um dos primeiros artistas de rap negro de São Paulo a assinar com uma multinacional. Então eu fui observando como é que o rap ele foi inserindo-se no mercado fonográfico hegemônico. E nessas eu tive contato com o meu orientador, o professor Walter Garcia, do Instituto de Estudos Brasileiros lá da USP, e lendo da obra dele, eu peguei uma sacada dele que eu achei fantástica, entendeu? Ele é um intelectual de cariz adorniano, como a gente fala, né? E através da obra dele eu percebi que era possível você fazer uma leitura da sociedade através da forma sonora musical. Falei, putz, deixa eu entender isso no rap. Foi quando eu comecei a estudar a estrutura socio-sonora do rap. Como que o rap constituiu-se sonoricamente e o que o som do rap queria comunicar, entendeu? Aí foi aí que eu comecei a entrar um pouco mais nesses estudos do socio-sonoros do rap, que deu origem ao curso que você fez, que é o Em Busca da Batida Perfeita. Isso, exatamente. Eu percebi que o rap no Brasil, logo quando ele chega, né, nos anos 80 ao Brasil, ele passa por um processo de assimilação e começa de fato as primeiras produções de rap no Brasil. Os primeiros produtores vão começar a arriscar, a pensar isso daí. E eu fui entendendo como é que esses caras estavam pensando sonoricamente o rap. O que estava dentro do imaginário desses caras, dentro da sonoridade que eles tinham no imaginário ali. Certo? E eu descolei muitas coisas interessantes. Uma delas foi que o rap, o som do rap no Brasil, ele, mais do que um produto, ele também é resultado de um conflito de imaginários criativos. A música brasileira, ela, nos últimos 100 anos, certo? E quando você pensa em sonoridade, ela é promovida, ela é feita, na verdade, é pensada em algumas frequências de hertz que não contemplam alguns imaginários de alguns agentes sociais. No caso, por exemplo, no São Paulo, você percebe que a música negra paulistana, ela tem uma forma sonora e a música de outros agentes, ela tem uma outra estrutura sonora. O rap no Brasil, quando ele vai ser produzido dentro de estúdio, a galera que está dentro do estúdio não conseguia entender o que esses artistas de rap estavam tentando falar para eles fazerem de som. E vários artistas falam isso. O DJ Cri do Ataliba Man, foi um dos caras que eu entrevistei, falou, a gente chegou no estúdio lá, Guilherme, e falava, a gente quer fazer esse som aqui. E o cara, o técnico de som, ele não entendia aquilo ali. Falava, não, isso não é música, isso é um defeito sonoro. O cara, não, isso não é um defeito sonoro. Nossa. Isso é um timbre que a gente quer alcançar. Entendeu? Aí o que eu percebi? Que existe um conflito racial dentro da sociedade brasileira. E o rap escancara isso abertamente.
E depois disso eu comecei a observar os marcadores raciais que fica na boca dos artistas, entendeu? Por isso que não é de estranhar quando o Mano Brown tá cantando, ele para e fala, é som de preto sem massagem. Ou quando o MV Bill também fala que é som de preto, entendeu? Ou quando outros artistas, quando a Taliba fala que ele descobriu uma negritude quando ele foi no baile de rap e o som bateu forte. Sim. Então você tem alguns marcadores raciais na sonoridade do rap que revela esse conflito. Por isso que eu falo que existe uma construção socio-sonora. São imaginários sonoros distintos nas construções de música e o rap ele tensiona essa sonoridade da música tradicional brasileira ao construir-se baseado em frequências baixas, né? Nas frequências baixas de hertz. Entendeu? Nossa, isso eu acho muito é um estudo de uma delicadeza tão grande, porque assim, algumas coisas, por exemplo, isso do Brown, do Brown falar, é som de preto. Quando a gente não presta atenção, quando a gente tá só ouvindo, mesmo que ouvindo, atento ao que ele tá falando, isso é um tipo de coisa que passa teoricamente batido. Você não consegue dar essa profundidade se você tá simplesmente ouvindo a música. E essa profundidade desse tipo de estudo, dessa construção social a partir do som, é algo incrível, assim. E eu recomendo a todas as pessoas que se interessam, recomendo a fazer esse curso, porque assim, no curso você aborda, né, vou falar da ponta do iceberg. A ponta do iceberg, pra mim, por exemplo, eu não vou falar do curso não, viu, professor? Fica tranquilo, eu não vou caguetar o curso não. Não, fica à vontade, de boa. O curso até mais amplo agora. Né? Mas assim, por exemplo, pra quem conhece um pouco de rap e você tá numa festa e começa a tocar só o beat da música Shook Ones, do Mobb Deep. É uma atmosfera, só o beat, sem vocal. É uma atmosfera. E você tá na mesma festa e começa o beat da Electric Relaxation, do Tribe. É outra atmosfera. E isso é a ponta do iceberg. E você, mesmo sem ter um conhecimento musical, você sente as diferentes atmosferas que aquelas duas construções sonoras estão te trazendo. Essa é a ponta do iceberg, tá ligado? Pra você entender melhor isso, tipo, faça o curso porque vai começar a te dar um pouco dessa dinâmica dentro do cenário brasileiro e paulistano. Eu acho muito foda de verdade, porque é algo que passa batido, é algo que todo mundo sente quando ouve uma música. Eu acho que esse exemplo que eu dei não é um absurdo, eu acho que de fato a gente se sente assim, eu pelo menos me sinto assim. E é muito louco compreender essa construção e como essa construção, a relação que essa construção tem com as tensões raciais e com a nossa construção social também. É muito louco, isso é muito louco. Sim, a música brasileira, ela teve um processo de negação de algumas que a gente chama de cortimbral. Na sua construção social, a música brasileira ela foi negando algumas, a gente chama de cortimbral, né? Algumas construções de timbre, certo? Em nome de uma construção de modelo sonoro que condizia ao que a gente chama de brasilidade. Você quer construir uma brasilidade, uma cultura brasileira, então o som que constitui a cultura brasileira tem que ser dessa forma. E nisso se negou a experiência auditiva das comunidades negras que aqui aportaram. O rap, então, ele é resultado de um imaginário sonoro que foi represado durante muitos anos. E quando esses agentes sociais passam a produzir o rap, eles colocam na linha de frente o seu imaginário sonoro. E isso é um conflito na história do Brasil. Entendeu? Então a experiência auditiva do rap não é meramente um som solto no ar, não, ele tem uma comunicação posta ali. O rap ele comunica tanto quanto o som, o rap comunica tanto o som quanto o texto. É que muita gente observa o rap só pelo texto, né? Porque o rap ele é texto, né? Aquelas letras quilométricas e tal. Mas não é só isso que o rap fala, né? O rap no texto ele fala uma coisa e no som ele também traz muito mais consigo, né? Traz muito mais consigo. Observar o som do rap como um documento para análise da história social
dessas comunidades negras de São Paulo se faz necessário, e foi o que eu procurei fazer nos meus estudos, né? E que eu procuro sempre colocar nos meus cursos, nos textos, né? Esse é um capítulo da minha dissertação de mestrado, né? Chamado Em Busca da Batida Perfeita. Ali eu coloco, por A mais B, eu abro o espectrograma, eu mostro o raio-x da música, falando, ó, a música em 87 era isso, em 95 passou a ser isso. A gente começa a estudar as frequências, você começa a visualizar o som na sua frente ali, né? O que ele tá falando, Caralho. entendeu? O que ele tá comunicando. E isso nos Estados Unidos já veio antes, né? A tecnologia na música norte-americana já permitia que os caras fizessem isso. Você pegar os discos de rap do final da década de 80 nos Estados Unidos, você percebe que essas frequências mais baixas, elas batiam ali com muita força. Sim. E isso no Brasil, quando os caras daqui ouviam, falavam, putz, por que no Brasil a gente não consegue chegar nessa sonoridade? Aí você vai pro estúdio no Brasil, você percebe que todo o parâmetro de equalização de estúdio no Brasil não suportava aquilo ali. Por quê? Porque os caras não tinham um imaginário sonoro igual os artistas negros aqui de São Paulo tinham. Entendeu? E isso foi um conflito violento. Violento. Que louco. Violento. Entendeu? Os caras falavam, chegava no estúdio lá, os caras, mano, não pode ter essa batida no disco. O cara, por que não? Porque se essa batida vai ter um furo no disco. Não é que vai ter um furo no disco. Caralho. É que a própria máquina de prensa, de prensagem dos LPs aqui no Brasil, não estavam reguladas para suportar no seu sugo aquele tipo de sonorização. Entendeu? Nossa. Até isso tinha problema. Entendeu? Então o conflito estava em todos os momentos, desde quando você pensa o som até quando você materializa ele. Certo? Isso fica muito foda. né? Muito evidente. Muito Entendeu? foda, não fazia a menor ideia disso. A grande conquista do rap foi quando ele de fato conseguiu introduzir as frequências baixas na batida. Quando o rap bateu pesado, que bum, os caras, agora sim. Agora a gente pode construir um discurso mais evidente, um pouco mais, chega com mais facilidade. Quando o rap conseguiu de fato construir a sua cama sonora, aí ele passa a ser um produto um pouco mais amplo. Um pouco mais amplo. E as letras do rap mudam quando o som do rap muda também. Pega as primeiras letras de rap pra você ouvir, mano. Os caras estão falando só coisa regional ali. Eu fui no baile, paga uma cerveja pra mim e tal. Fica naquela mula pessoal, né? Aquela mula de baile. Só quem ia no rolê sabia o que estava sendo falado. Entendeu? Quando o rap ele conquista a sua autonomia de produção sonora, aí ele passa a fazer um discurso muito mais amplo, né? Um discurso muito mais amplo. Aí se populariza. Se popularizou. Entendeu? Se popularizou porque ele conseguiu chegar num desenho sonoro que de fato se comunica com mais gente. Com que de fato a periferia estava acostumada a ouvir, e que entendia sonoricamente. Se você pode fazer uma letra de rap das mais incríveis do mundo, citando todo tipo de repertório fantástico que você tiver ali, mas se você não tiver um som que chega na pessoa, que vai entrar nela, para ela poder dar atenção para a letra, seu rap tem a força de um peido de cachorro na fogueira, mano. Caraca, porque a forma como a pessoa, como vai vibrar na pessoa. E aí, dependendo de como vibrar isso na pessoa, a pessoa vai dar atenção ou não. Sim. Porque, a percepção auditiva, ela é fundamental para a essência humana. E é a única que tá 24 horas no ar, mano. Entendeu? Certo? Você pode fechar o olho, mas você tá escutando, mano. Então o som chega primeiro. Chegou primeiro o som, aí você começa, se constitui dali, se organiza e vem a mensagem depois textual, certo? O rap, ele só é rap por causa do som e do texto. Eu brigo muito com a galera por conta disso. Os caras ficam nessa história, o rap tava lá em Jair Rodrigues, tava não sei o que. Não, mano, ali é outra fita, outra coisa. O rap, ele é rap por conta do som e do texto. É a junção dos dois, é a junção dos dois, né? Dos dois. Nem todo canto falado é rap, certo? O canto falado, beleza, existem várias culturas musicais. Louco, da hora, entendeu? Tá no repente, tá no samba, tá em vários outros ritmos musicais, entendeu? Mas rap tem que ser junção de som, uma textura sintética, sonora, baseada em uma média de frequências ali, e o texto. Aí você tem rap, certo? Aí você tem rap. Fora isso, não tem como você falar que é rap.